paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar na parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Essa parábola ela se encontra também em outros evangelhos, pelo menos nos 3 primeiros evangelhos, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. A nossa leitura será em Mateus 13. A gente já vê aí só o fato de estar contida em 3 dos 4 evangelhos da sua importância. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui antes da gente fazer a leitura, para que a gente possa ter um alinhamento aqui com relação à maneira de pensar. Senta um pouquinho, senta um pouquinho. Obrigado. A parábola do semeador é a porta de entrada para o entendimento de outras parábolas. Essa parábola é uma espécie de chave hermenêutica, ou seja, que dá entendimento para a compreensão das outras parábolas. Quem não compreender sua mensagem não poderá alcançar o significado espiritual das demais. O pastor Hernandes Dias Lopes faz esse comentário a respeito dessa parábola. A frutificação não é apenas sobre a quantidade, mas principalmente sobre profundidade e autenticidade. Uma vida que frutifica 100 por 1 é aquela que se rende completamente, que vive com propósito e que deixa um legado espiritual. A parábola, ela mostra 4 tipos de solo, que simbolizam 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Eu consigo ver na minha vida, na minha própria vida, as 4 respostas. E como a nossa vida é dinâmica, né? Eu tenho aqui, por exemplo, no primeiro banco aqui, posso fazer desse primeiro banco um exemplo daquilo que eu estou falando do dinamismo da nossa vida. Eu tenho um jovem que está estudando aí com vistas a seu primeiro emprego. Ele tem um tipo de resposta agora na vida dele. Eu tenho um casal de meia idade, uma mãe com 3 filhos, que poderia ser que já seria diferente, já não é mais. E eu tenho um senhor que está aposentado, mas mantém a sua lida, o seu trabalho. Situações diferentes. E a nossa vida pode se encontrar em situações diferentes também. Eu estou dando exemplo de 4 pessoas, mas poderia ser 4 exemplos da mesma pessoa. Hoje eu tenho pessoas, precisamos dar resposta a Deus enquanto estamos aqui morando em Juazeiro, mas se for o caso de haver em nós a necessidade de mudarmos de endereço, de viajar daqui para outro lugar, também precisamos dar uma resposta naquele outro lugar. Então, é interessante quando a gente pensa desta maneira, conforme é apresentado aqui, como a resposta que eu devo dar à palavra de Deus para a minha vida em um determinado momento em que me encontro. E, logicamente, quando eu penso que eu estou dando uma melhor resposta diante de qualquer situação que eu me encontre, eu vou poder frutificar 30, 60 e 100 por 1. Então eu preciso estar comprometido, eu preciso obedecer, eu preciso vigiar. Afinal de contas, estando em um solo fértil, ainda posso lidar com o problema da infertilidade. É complicado isso, não é? Hoje, por exemplo, na escola dominical, nós tivemos uma aula aqui na classe dos adultos, uma aula com o pastor Jorge, onde nós fomos alertados aqui para pensarmos sobre a volta de Cristo. Então, o que o pastor Jorge nos ofereceu aqui foi um solo fértil, um pensamento maravilhoso, a forma de nós crermos. Mas eu posso dar uma resposta diferente no meu comportamento. Eu posso dizer, eu creio que Jesus vai voltar, mas a minha vida, o meu comportamento não sinalizar que é aquela forma que eu creio. Eu posso estar vivendo até do ponto de vista de deixar o legado, deixar um legado, dar um bom testemunho. O que as pessoas pensam de mim
mesmo eu dizendo que creio na volta de Jesus, será que o meu comportamento está sendo compatível à minha maneira de crer? Então é dessa maneira que a gente vai pensar ao ler a parábola do semeador. E agora sim eu peço para que os irmãos fiquem de pé e façamos a leitura. Mateus capítulo 13, nós vamos ler do 3 até o 9 e do 18 até o 23. Apesar de que eu vou me utilizar ainda de um versículo que está contido entre o versículo 9 e o versículo 18, mas é de compreensão a gente ler esse texto desta forma. Vamos fazer a leitura. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Podeis sentar, queridos. O tema frutificar é mais do que estar no lugar certo, ou frutificar é mais do que estar numa terra fértil. Bem, irmãos, nós temos agora a necessidade de percorrermos aqui todos esses solos para pensarmos exatamente dentro desta perspectiva. E quando a gente fala aqui que a primeira semente caiu à beira do caminho, o problema aqui está na falta de compreensão. E agora eu tenho aqui uma grande responsabilidade de usar a minha palavra, de usar a minha oportunidade de pregar a palavra de uma maneira a mais clara possível para que as pessoas que ouvem tenham entendimento. E logicamente que, consequentemente, se eu não compreendo, não haverá interesse. Você já se interessou por alguma coisa que você não compreende? Alguém aqui já teve essa capacidade de se interessar por aquilo que não compreende? Então, logicamente, se eu não compreendo, consequentemente, não haverá interesse. Sem interesse, qualquer coisa, por mais valiosa que seja, será desvalorizada, desprezada, deixada para se perder. Nós temos na palavra de Deus um bom exemplo para isto. É outra parábola que se encontra também em Mateus capítulo 13, que é a parábola da grande pérola, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas,
e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então aqui, irmãos, está uma compreensão. Ele compreendia exatamente o valor que aquele campo possuía pelo tesouro escondido que ali estava. Ele é capaz agora de tomar a decisão, porque ele compreendia o valor, ele sabia exatamente, então, não só para comprar o campo, mas a outra parábola que fala de negociar pérolas. Era um negociador, então ele conhecia o produto. E quando ele se depara com aquele produto de grande valor, ele sabe exatamente o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. Então ele tem um interesse. Sem conhecimento, irmãos, não há possibilidade de nós nos interessarmos. Então a gente percebe aqui que este homem, este vendedor, este comprador do campo, ele conhece o que está procurando. Ele conhece o valor do que está procurando. Seu conhecimento faz interessar-se e tomar uma atitude. Colocar aquilo no centro da sua vida, no centro dos seus objetivos. Tem pessoas, irmãos, que dizem não gostar de algo sem nunca ter experimentado. Eu lembro de Mariana, pequenininha, lá na casa de Jonas e Railda. A gente estava almoçando lá, certa vez, e Mariana chegou para mim, ela pequenininha, e ela perguntava se eu gostava de beterraba. Era beterraba que estava no meu prato. Você gosta de beterraba? Eu disse não. E por que você come? Eu digo, porque eu preciso, porque é necessário para o meu corpo. Você só come o que você gosta? Ela disse, só como o que eu gosto. Então percebam, irmãos, que existem pessoas que apesar de nunca ter experimentado, já disse que não gosta. Tem gente que é assim, não é? Nunca experimentou. Então quantas coisas nós perdemos por causa da falta de conhecimento, pela nossa ignorância. Eu não conheço, eu não experimento, eu não quero, eu não vou, porque está ali, é algo que eu posso desprezar. Enquanto que a própria palavra de Deus, quando se refere à nossa vida espiritual, à necessidade de nós termos conhecimento, Oséias vai falar de forma muito clara com relação a isso, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então, vencida aqui a ignorância, irmãos, vem o conhecimento, com o conhecimento o interesse. Então, só a partir do conhecimento que nós podemos despertar o interesse dentro de nós. E aqui é clara a vontade que Deus tem para cada um de nós, de que o nosso conhecimento seja progressivo, que não estacione. Nós tivemos ainda há pouco uma classe de batismo, de pessoas que se prepararam para se batizar, que tiveram ali o cuidado de observar várias doutrinas, as principais doutrinas do cristianismo. Se batizaram agora recentemente, vão estagnar, vão estacionar no conhecimento ou devem prosseguir? Então essa primeira pessoa, ela está aqui, esta semente está caindo à beira do caminho. E às vezes quando nós lemos essa parábola, a gente quase que não quer ser está querendo dar uma resposta, achando que não, eu já dei a minha resposta lá no início, quando eu aceitei a Jesus, então eu já estou agora naquela fase de estar em uma terra fértil. Eu não sou essa pessoa aí que a semente caiu à beira do caminho, eu não deixei a minha semente cair à beira do caminho. E quando a gente fala de conhecimento, irmãos, quantas oportunidades nós temos de ter conhecimento da vontade de Deus? Quantas vezes nós nos reunimos aqui neste lugar, seja na escola dominical pela manhã, seja nas quartas-feiras, que também se refere a estudo bíblico, seja na sexta-feira ou em qualquer outra oportunidade que a palavra de Deus é pregada, onde eu estou colocando o meu interesse para conhecer mais a Deus. Eu achei muito interessante a oração que a diaconisa Socorro fez logo no início,
porque demonstra também o mesmo espírito dessa mensagem, onde nos alertou a olhar o fato de qual é a razão de nós estarmos aqui. É simplesmente para cumprir um calendário dominical? É simplesmente porque o horário de culto diz que 18 horas nós devemos estar aqui para nos reunir e glorificar a Deus? E o conhecimento que eu vou adquirir, que resposta eu devo dar diante das situações da vida? Porque é fácil ser crente aqui neste lugar. Mas quando a nossa fé é provada, é justamente a prova de que aquilo que nós cremos, nós estamos colocando em prática. E aí é quando a gente olha a necessidade de dizer: eu creio e eu vivo aquilo que eu creio. Outra semente, ela caiu entre as pedras, conforme o texto nos falou. E aqui a gente vê um problema, irmãos, de viver uma fé superficial ou sem comprometimento. Uma fé superficial ou sem comprometimento. Percebam que a semente foi colocada numa terra onde havia ali pedras e não permitiu que a sua raiz se aprofundasse necessariamente para que ela vivesse, para que ela sobrevivesse àquela situação. Porque o texto diz que veio o sol e queimou. E quando Jesus vai explicar essa parábola, vai dizer que aquela pessoa recebeu logo a palavra com alegria, tinha um pouco de terra, então parece que a raiz aproveitou ao máximo esse pouco de terra que existia, e essa pessoa se alegrou. Mas, por não ter profundidade, quando veio a luta, quando veio a perseguição, por causa do Evangelho, essa pessoa não resistiu. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra que nos parece ter sido extraída desse entendimento de se enraizar. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, quando a gente fala de profundidade, irmãos, de um relacionamento mais profundo, mais comprometido com Cristo, porque pode haver pessoas que queiram se relacionar não de forma comprometedora, não se comprometendo, mas apenas se envolvendo. E é fácil se envolver. É fácil se envolver. Não é difícil se envolver. É como se eu dissesse assim: estou indo lá, se a coisa der certo, deu. Se não deu, a culpa é de alguém, a culpa é do pastor, a culpa são dos oficiais. Não é minha culpa. Quando o comprometimento traz para si a responsabilidade. A coisa tem que dar certo, porque se não der certo, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. E a falta, irmãos, de profundidade, ela não vai permitir que a gente entenda questões cruciais do Evangelho. Que questões são essas, pastor? Questões que falam da dor, questão que fala da perseguição por causa do Evangelho. E aí essa mente que não está profundamente se relacionando com Cristo, ela simplesmente vai fugir quando a situação não estiver boa. Pastor, eu já congreguei em outra igreja, e na outra igreja eu era uma pessoa muito comprometida, muito comprometida. Meu comprometimento era muito sério, mas houve uma confusão tão grande. Eu passei por uma situação tão difícil na igreja, que eu tomei uma decisão que eu não quero mais se comprometer. Está muito bom. Eu vim ao culto simplesmente no domingo, terminar o culto, eu abraçar alguns irmãos, ir para minha casa e viver a minha vidinha. Está bom demais. Vocês lembram que nós aprendemos com o pastor Ari Queiroz
por ocasião do aniversário, ele falou de uma alegria, não é? Uma alegria que convive com as dificuldades, mas não permite que as circunstâncias tragam tristeza, porque essa pessoa está profundamente alicerçada em Cristo. Ela consegue, ela não navega apenas pela superfície, ela se aprofunda. Então, quando ela lida com as dificuldades, quando elas lidam com as adversidades, aquilo não produz tristeza paralisante no seu coração. Podemos ficar entristecidos, sim, é natural, já que Deus nos formou com essas características, não é? De poder sentir as emoções. Mas elas não nos atingem quanto a tirar a nossa felicidade, a nossa alegria. O que é isso? Esse crente está passando por essa luta toda e mesmo assim está se alegrando. E é interessante, irmãos, que essa proposta para nós não nos aprofundarmos, ela é antiga. Ela é uma estratégia do inimigo para o povo de Deus. Essa mesma estratégia foi usada por o inimigo, e graças a Deus não deu certo, na vida de Moisés e do povo de Deus que estava ali no Egito. Primeiramente, Faraó foi usado para dizer assim, olha, Moisés vai chegar para ele, vai dizer que é necessário levar o seu povo, o povo de Deus, para adorar fora dali, e ele diz, a primeira proposta é, adore aqui mesmo entre a gente. E aí Moisés não vai aceitar, porque para os egípcios adorar a Deus poderia ser uma forma de blasfemar contra os deuses que eles serviam, era algo que não seria agradável conviver com aquela relação. E aí, vencida essa primeira parte, Faraó faz a segunda proposta. Tudo bem, vocês podem ir, mas desde que não vá muito longe. E o inimigo continua dizendo isso conosco, irmãos. Você pode ir, mas não vá muito longe. Às vezes é fácil nós pensarmos que Deus tem um propósito geral para a igreja, né? Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Pregar o evangelho, adorar a Ele. Mas qual é o seu propósito? Qual a sua razão de existir? Eu como pessoa. Eu não estou falando eu como igreja, corpo de Cristo, mas também como corpo de Cristo, mas o membro de Cristo, membro deste corpo. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Deus quer que eu faça isso, isso e isso. Deus quer que eu faça assim, assim, assim. Deus quer que eu vá para tal e tal lugar. Qual é o propósito? Quando a gente pensa em dons espirituais, a gente pensa em aprofundamento. Quando a gente pensa em fruto do Espírito, nós estamos pensando em aprofundamento. Interessante, irmãos, a nossa denominação, ela lançou agora uma proposta recente de uma declaração de fé. É certo que não vai passar agora em assembleia, e a gente ganhou um tempo para estudar sobre isso. Questões difíceis, questões que envolvem pensamentos divergentes. E para esses pensamentos divergentes, nós temos ali algumas notinhas de rodapé, colocando ações facultativas. Olha, esse artigo aqui é facultativo, tanto para os pastores como para a igreja. Ou seja, vai chegar um dia em que eu, como pastor Jorge, pastor Manuelito, pastor André, que hoje está pregando ali na 7ª igreja, não é? Vamos ter que falar, pastor Alex também, vamos ter que dizer o que nós pensamos. Mas a igreja também está ali, dito que a igreja também tem que se posicionar. E aí você pensa, nós estamos trazendo isso toda quarta-feira, falando sobre temas difíceis. E onde está a igreja?
Ah, não quero tratar disso não. Como assim? É superficialidade? É superfície apenas? Ou a gente precisa descer? A gente precisa mergulhar? Entende, irmãos? Então pensar que estas situações aqui, ocorreram no passado, eu venci esta semente que caiu na beira do caminho. Não sou eu não. Nessa que caiu sobre as pedras, já sofri muito, mas estou firme aqui no Evangelho. E não pensar que em outros momentos da nossa existência, da nossa vida, precisamos também dar respostas. A nossa vida é dinâmica, como eu falei aqui. E a gente precisa estar dando sempre essa resposta mediante aquilo que Deus espera de nós. Afinal de contas, Ele tem um propósito geral, mas Ele também tem um propósito individual na vida de cada um de nós. A outra semente, ela vai cair entre os espinhos. Mateus vai dizer: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha como é interessante. Eu posso pensar em alguém que tem uma estabilidade econômica, mas eu posso pensar em um jovem que hoje está querendo casar. E é muito interessante aquela fórmula dos votos, não é? Quando a gente fala no casamento, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, porque parece ser a vida a dois. Quando você casa, na maioria das vezes, estamos lisos, tendo que pagar um monte de coisa, botando no cartão, sem quase nada. Se vocês lembram aí o que vocês tinham logo quando vocês casaram? Tem gente que estava tão agoniado para casar, que uma cama e um fogão já era bênção, já era suficiente, não é? Alguém alisou o ombro do marido ali, parece que acertou. Entende, irmãos? E aí você diz assim: mas haverá no momento daquele jovem essa necessidade de pensar em bens materiais, em pensar em estrutura física, estrutura econômica. É um jovem que está saindo agora do seu ensino médio, indo para a faculdade, iniciando a faculdade, pensando em um emprego, pensando em um bom emprego. A gente não pode pensar que isso é uma coisa ruim. Eu estou num trabalho e quero receber uma promoção, eu quero ganhar mais, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma economia relativamente boa para poder dar aquilo que eu não consegui ter, meus pais não me deram, mas eu gostaria de dar para meus filhos. Nós não estamos falando em coisas pecaminosas, irmãos, mas coisas que às vezes, sem uma orientação, a gente pode se emaranhar, se embaraçar. Hebreus capítulo 12 fala para a gente como se fosse uma corrida, né? Como uma corrida. Assim parece nossa vida. Teremos obstáculos internos e externos que tentarão modificar o nosso desempenho. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui, irmãos, eu não estou falando do
pecado. Aqui fala duas coisas: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. São duas coisas distintas. E às vezes nós precisamos dar resposta não ao pecado, a esse peso. O pecado aqui é como se você tomasse um cartão vermelho. É o pecado. O embaraço é como você estivesse sentado no banco. Você está com a camisa, você joga no time, mas você não está no jogo. Você não vai fazer gol. Percebam, irmãos, que como é importante esses jovens que estão aí lutando para casar entender que por mais que haja uma grande necessidade de uma estrutura e que talvez seja necessário até fazer algumas horas extras para ganhar um dinheirinho a mais, para garantir o seu casamento, o início da sua vida, eles precisam também dar uma resposta com relação à espiritualidade. Não é só pensar em estrutura física. E quantas vezes isso se prolonga muito mais do que é necessário? Quantas e quantas vezes alguém fica horas e horas a mais no trabalho, em detrimento de estar com seus filhos, com sua esposa, com seus netos, com seus familiares? O fascínio das riquezas, dos desejos, não é apenas aquela loucura de se ganhar dinheiro e ser milionário, sair jogando aí na loteria. Não, não é isso. Às vezes a gente tem essa necessidade de pensar sobre esses assuntos. Certa ocasião, eu estou apontando para cá porque Celinha senta aqui. Teve uma festinha na casa de Célia, não sei se era em comemoração a um dos netos, aniversário. E eu sentei ali em uma mesa e juntamente comigo sentou um vizinho de Célia. Um senhor que morava ou mora ainda, não sei, ali perto da casa de Célia, que possuía um trabalho de vendedor de mangas, igual ao seu Sebastião, numa proporção menor, mas igual a ele. Era o mesmo serviço. E interessante que ele estava conversando comigo e a conversa se prolongou até mais porque a família dele é lá do Rio Grande do Norte. E aí, como eu falei que eu sou conterrâneo, aí a gente começou a conversar de uma forma mais prolongada. E ele disse que, em razão dessa necessidade de ter um melhor tempo de qualidade com os familiares, ele abriu mão de ganhar algum dinheiro, muito dinheiro, segundo ele, né? Muito dinheiro. Mas ele fez essa opção consciente. Eu não vou produzir tanto, eu não vou buscar me esgotar com relação a tantas vendas, eu vou reduzir a minha produção e com isso eu vou ter mais tempo para lidar com os meus familiares. Inclusive, na ocasião, se eu não me engano, uma pessoa da família estava doente, e lá em Natal, e ele aqui. Então, precisava de fato de um tempo para ir até lá. E a gente precisa pensar nisso, porque é importante, irmãos, a gente saber que a nossa vida é como se fosse uma fumaça, rapidamente passa. Rapidamente passa. A última semente, ela caiu em solo fértil. Aqui caiu, agora eu vou ler Lucas, que é importante. Lucas 8,15, é a mesma compreensão, porque é a mesma parábola contada. Mas peguei aqui uma palavrinha que achei interessante. Dentre os 3 textos, eu achei que essa palavra em Lucas ela é bem apropriada para a gente pensar. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Percebam que Lucas não fala aqui de percentual, de 30, 60 e 100 por 1. Mas ele fala de perseverança. Pessoas que perseveraram naquele propósito de frutificar. Olha como é interessante, irmãos. Em Mateus, e aí eu vou ler agora um texto de Mateus, que nós não lemos, mas que também faz parte das orientações de Jesus,
Lembra que eu pulei aqui do 9 para o 18 e aqui eu vou ler o 17. Jesus vai dizer o seguinte: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que nós devemos valorizar as oportunidades. Quantos servos de Deus que nós temos registro aqui na Bíblia Sagrada das suas histórias, não tinham o conhecimento que nós temos. Quantos? Todos eles que viveram no Antigo Testamento, por exemplo, todos eles. Porque é com a revelação de Cristo que o nosso conhecimento se amplia. É com a vinda de Cristo que Ele abre o nosso entendimento para compreender muitos segredos que estavam ali ocultos. E é por isso que ele fala aqui de pessoas que gostariam de ver o que nós vemos e eles não tiveram a capacidade, não tiveram a oportunidade, melhor dizendo. Queriam ver e queriam ouvir, mas não tiveram a oportunidade. E quanto à nossa produtividade de frutos, irmãos, não percam a oportunidade de frutificar. Nós temos duas grandes doutrinas na Bíblia: a doutrina da salvação e a doutrina das obras. Às vezes você pensar que a nossa salvação independe das nossas obras, às vezes dá um nó na cabeça de muita gente. Eu consigo enxergar a exclusividade de Cristo para a salvação. A obra da salvação é exclusiva de Jesus. Inclusive fiz aí mandei nos grupos da igreja uma perguntinha, número 1, 2 ou 3, é obra de coparticipação, é uma obra que Deus e o homem participam, é uma obra exclusiva só de Deus, é uma obra exclusiva só do homem. E alô? Será que não era para contar? E algumas pessoas não marcaram a resposta certa. Algumas pessoas não marcaram que era obra exclusiva de Deus. Mas é interessante você pensar o seguinte: a partir da salvação, que depende só de Deus, o próprio Deus nos convida para frutificar em termos de obras. E isso vai redundar em benefícios para a nossa vida futura, para a nossa vida eterna. Então essas duas doutrinas, elas concorrem praticamente de igual para igual. Tão importante quanto é a salvação, desde que você pense na exclusividade de Deus, tão importante são as obras que devemos fazer para a glória do nome de Deus. Então somente isso. O próprio Paulo vai orientar que tudo que façamos seja para a glória de Deus. Não traga glória para si mesmo, porque essa obra aí vai ser queimada e não vai redundar em nada. Agora, toda vez que você faz e aquelas obras glorificam a Deus, logicamente que teremos benefícios. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos levar em consideração é o tempo. E esse tempo, ele é tremendo. Olhar o tempo, pastor, para que eu possa frutificar? Sim, olhar o tempo. O mundo, irmãos, ele sabe nos enganar, principalmente com relação, esse quesito de tempo, com relação aos jovens. Os jovens são mais facilmente enganados com relação a esse tempo do que a gente.
eu vivi uma geração, e eu vou ler aqui uma letra de uma música popular brasileira, que falava sobre o tempo. E essa música, ela estabelece na mente das pessoas um padrão lógico de pensamento. E dependendo da forma como você a utiliza, ou como você a utilizou repetidas vezes, e gostando daquilo, você pode ter praticado uma reprogramação linguística e ter tido uma séria influência na sua maneira de pensar. Reprogramação. A música, ela pode fazer isso. A música dizia assim, a letra, eu não vou cantar, eu vou só repetir a letra, tá? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Alguém sabe dessa música? Alguém já ouviu essa música? Já? Alguém gostava dessa música? Alguém cantou essa música? Eita, não fale para mim não, fale para Deus. Isso aqui é uma verdade, Não tenho mais o tempo que passou. Nós não temos mais o tempo que passou, é uma verdade. Mas todos os dias que eu acordo, não tenho mais o tempo que passou. Se essa questão aqui está relacionada ao meu sono, é uma verdade, mas não é um problema. Se o meu corpo necessita do sono para se restabelecer, não considerar isto uma perda, e sim uma necessidade. A segunda parte é pior. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Isso aqui é problema, irmãos. Isso aqui é problema. Se eu penso que eu tenho todo o tempo do mundo, as minhas decisões irão seguir a lógica desse padrão. Quantas vezes as pessoas repetiram para si mesmas essas frases? Então, pensar em Deus agora não precisa. Você tem todo o tempo do mundo. Não pensar em resolver minha situação espiritual agora, não pensar em tomar uma decisão já, não precisa, você tem todo o tempo do mundo. Mas isso é uma verdade bíblica? Isso aqui é uma verdade de Deus? Não é. E qual é a verdade de Deus para as nossas vidas com relação ao tempo? João 4,35, Jesus vai dizer o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Irmãos, olha que problema grande nós temos aqui. Jesus está falando isso para os discípulos, aquelas pessoas que estavam andando com ele, vendo os milagres, ouvindo Jesus diariamente. Jesus pega a folhinha do calendário e mostra que o tempo deles estava diferente do tempo de Jesus, 4 meses. 4 meses de diferença. Ou seja, uma estação. Uma estação. Será que esta é a mesma realidade preocupante desta geração com relação àquela outra geração? Eu digo que não. É mais preocupante ainda. Eu acredito que nós não estamos apenas distante 4 meses, já que nós temos todo o tempo do mundo. Você pode até pensar que tem todo o tempo do mundo, mas você não tem todo o tempo do céu. O céu tem urgência. O céu é urgente. A sua salvação é urgente. Você precisa frutificar urgentemente. Não fique de braços cruzados. Eu estou falando isso não é por causa do frio que alguém está com o braço cruzado aqui não, tá? Braço cruzado é uma expressão de você achar que não vai fazer aquela obra agora.
Você não precisa fazer. A pergunta que nós precisamos responder é: então é possível estar num solo fértil e não frutificar? É possível nós termos o Espírito Santo em nós e mesmo assim não frutificar? É possível recebermos uma ordem, porque não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele é quem nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto? É possível nós não estarmos frutificando como deveríamos estar? Você consegue responder isso sem precisar falar? Chamamos isso de pergunta retórica, onde há uma pergunta e você não precisa verbalizar, mas você precisa responder. Estando você, considerando você está em um solo fértil, qual tem sido a sua produtividade? 30, 60 ou 100 por 1? Qual seria? É possível, irmãos, nós estarmos em um solo fértil e não frutificar. Lucas capítulo 13 vai falar da parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. É preocupante, irmãos, a gente pensar que a igreja pode atravessar um momento histórico na sua caminhada espiritual, onde não haja interesse e a semente ser lançada à beira do caminho. Ou não há a necessidade de eu me aprofundar e de repente eu me afaste por algumas lutas. Ou o meu foco, ao invés de eu estar pensando no alto, em Cristo Jesus, eu esteja me envolvendo com outras coisas e perdendo o verdadeiro interesse que eu deveria ter. Então, na prática, precisamos aproveitar as oportunidades e considerar o tempo que temos. Percebam que nesta parábola, aquela figueira já estava plantada há 3 anos. Então, existe uma relação aqui de oportunidade e tempo. Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus e a sua vontade, pois não posso desejar aquilo que não conheço. É tão interessante quando um novo convertido passa a ter conhecimento de Deus. Como é interessante você ver alguém ver o resultado da sua oração se materializando no mundo físico. Você fala com Deus, você fala no mundo espiritual, para o mundo espiritual, e aquilo se materializa. Isso para um novo convertido, quando ele começa a ter essas experiências, é algo tremendo. Deus falou comigo, pastor. Deus falou assim comigo e aconteceu. Eu tive um sonho. Uma pessoa me veio com uma palavra. Eu ouvi Deus falar através do louvor. Que coisa maravilhosa. Não é, irmão? Coisa maravilhosa. Precisamos prosseguir. Aprofundar-se em Cristo, criando raízes profundas, pois isto representa segurança e gera comprometimento. Precisamos estar comprometidos, irmãos. Estar envolvido é olhar Jesus de longe. Jesus está lá, foi preso, está lá, Pedro de longe olhava. Isso estava envolvido na cena, mas não estava comprometido. Ele vai se comprometer depois, porque todos os apóstolos foram mortos por causa do Evangelho. Isso é comprometimento. É a minha própria vida.
E esse aprofundar-se em Cristo que vai gerar mais comprometimento da nossa parte. E ainda que esse comprometimento gere lutas, viu? Como eu falei aqui, esse exemplo de alguém que trabalhou em outra igreja e era comprometido e que foi horrível porque houve lá um problema sério, não vou mais me comprometer, não faz sentido. Se você se aprofundar em Cristo, você vai ver que essas perseguições acontecem às vezes, mas você sobreviveu, você está aqui. Entender que Deus tem um propósito em minha vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu não estou falando da vida de uma forma geral, na vida da igreja. Na sua. Você tem características específicas que só você tem. Só você tem. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava lá em Alcântara, onde eu morei no Rio de Janeiro, e eu estava passando na rua, e tinha uma pessoa falando de Jesus para outra, pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Na minha concepção, aquela forma de pregar, eu reprovei. Eu peco também, irmãos. Por quê? Porque o irmão estava gritando. Eu andei uns 50 metros e ainda estava ouvindo o que o irmão estava pregando. Mas é possível que aquela pessoa só aceita Jesus com aquele megafone. É possível. Aí depois você cai na realidade. Espera aí. Talvez a minha fala mais educada, talvez ele não alcançasse aquele coração. Ou seja, cada característica, cada individualidade aqui é importante para ser usada nas mãos de Deus e cumprir um propósito que só você pode assumir por causa dessas características que o próprio Jesus te deu, que o próprio Deus te deu. Entende, irmãos, como é importante a gente viver dentro de um propósito? Está disposto a todos os dias negar-se a si mesmo. Isso significa entrega plena. Ah, sou ignorante com relação a isso, então não quero. Espera aí. Deixa eu negar a minha vontade de não querer me aprofundar, de deixar a sementinha na beira do caminho. Então, que Deus nos abençoe, que fale profundamente ao seu coração com relação a isso, e que de fato nós possamos frutificar, irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?